Deus está aqui, Deus está aí. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma H11. Atos dos Apóstolos. Nós estamos em Atos dos Apóstolos. Episódios reavivantes que nos trouxe até Atos. E hoje nós entramos para uma pregação muito impactante. A mensagem inaugural da igreja. Que mensagem poderosa! Aqueles que estavam lá naquele dia em Jerusalém iriam ouvir a partir de agora. Lembram? No último episódio, o Espírito Santo desceu. Lá no cenáculo, lá onde os discípulos estavam reunidos, o Espírito Santo bateu lá. Isso mesmo, como um vento impetuoso, e esses discípulos foram cheios do poder do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! E então vem a primeira mensagem, a mensagem inaugural da igreja. Isso aqui, minha gente, é algo muito precioso. Pedro, então, Pedro, o nosso pescador, Pedro, aquele que havia negado a Jesus, Pedro, que teve uma experiência tão grande com Jesus. Lembram? Logo depois da ressurreição, quando Jesus faz Pedro lembrar do momento em que ele havia negado o Salvador, Pedro chora amargamente. Eu tenho um vídeo aqui no canal, gravei até lá na beira da praia, né? Onde eles estavam, para a gente exatamente sentir aquele clima do barulhinho do mar, a água. E ali, Jesus fala com Pedro. E Jesus diz, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Ali Pedro é escolhido de uma forma poderosa. Que coisa linda isso, né, gente? E não tem escape. É isso mesmo. Não adianta a gente querer ir para cá, para lá. Não adianta. Tem gente que gosta de passar por esta parte aqui, né? É igual um jundiá, como dizem por aí, né? Aquele jundiá, sabem o peixe jundiá? O pessoal no sul conhece bem, talvez outra região do Brasil. O jundiá é liso que só, né? O primeiro peixinho que eu pesquei quando criança foi um jundiá, pois quase caiu de volta no rio, né? O jundiá é liso, liso. Então tem gente que gosta de passar assim, deslizando por esse assunto. Pedro, Pedro, não, foi muito claro. Pedro, tu és uma pequena pedra e tu serás uma peça fundamental. Fundamental. A pedra da esquina quem é? É o leão da tribo de Judá, o nosso Jesus. Sobre Jesus a igreja está fundamentada. Mas no original grego, quando a gente estuda esta parte, nós vamos ver Jesus falando. Tu és um pedaço de pedra, Pedro. Tu és pedra também, Pedro. Tu és um pedaço aqui, desta pedra. E você vai ser uma peça-chave para a fundação da minha igreja. Em outras palavras, Pedro, começa a preparar o teu esboço, Pedro, porque você vai pregar daqui a alguns dias, Pedro. Você vai pregar daqui a alguns dias, Pedro, e não vai ser uma mensagem qualquer, Pedro. Será a primeira mensagem pregada da minha igreja, Pedro. Prepare-se, Pedro. E chegou o dia. Chegou o dia. Não adianta a gente querer fugir disso, né? Chegou o dia, 9 da manhã daquele dia tão importante, Pentecostes, a festa que acontecia lá em Jerusalém depois da Páscoa. Pedro, então, pondo-se de pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Meu Deus! Isso aqui é Pedro? Não pode ser. É Pedro? Aquele que
quase afundou, que foi caminhar lá e quase afundou, quase morreu afogado. É Pedro que negou Jesus? É o mesmo Pedro? Não pode ser. Não, né? Pois é, não era o mesmo Pedro. Porque aquele Pedro que negou, aquele Pedro que quase afundou, ficou para trás. Era um novo Pedro, cheio do poder do Espírito Santo, transbordando com o poder do Espírito Santo, gente. Pedro tinha recebido uma descarga poderosa do Espírito Santo de Deus. Portanto, era assim, um novo Pedro, falando com autoridade: escutai as minhas palavras. Coisa linda demais. Lá no pórtico de Salomão, né? Lá no átrio dos gentios, possivelmente nesse lugar. Ali estava Pedro, exatamente nesse pórtico de Salomão. Era um lugar onde aconteciam debates, pois ali estava Pedro agora e aquela grande multidão de visitantes, inclusive de todas as partes, visitantes que lá estavam. E começam a escutar a primeira mensagem da igreja. Aliás, eu diria o seguinte, a mensagem inaugural da Igreja de Cristo. É isso, gente. A mensagem inaugural da Igreja de Cristo está sendo pregada nesse momento. Que coisa mais linda! Vamos ver. Pedro vai continuar. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, sendo 9 da manhã. Veja, aquele poder glorioso do Espírito Santo que desceu lá. Uau! Isso foi de madrugada, isso foi no amanhecer, isso foi exatamente muito cedo, porque às 9 horas está aqui, Pedro pregando esta mensagem extraordinária. Não é mosto coisa nenhuma, lembram que falaram? Isso, eles estão cheios de mosto. Eles estão drogados, em outras palavras, eles estão drogados, estão debaixo de coisa tóxica, nada disso. Pedro diz: não estamos bêbados, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Veja, mencionei no episódio passado, agora vem o querido Pedro, o conhecedor da palavra, hein? Olha, Pedro, conhecedor da palavra, vai mencionando neste momento Joel, na abertura de sua mensagem. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naquele dia, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Aqui nós temos um Pedro, inclusive escatológico, veja, um Pedro que fala nos últimos dias, um Pedro que está profetizando também na sua mensagem inaugural da igreja. Você está comigo? Tudo isso nós estamos vendo exatamente nessa mensagem extraordinária de Pedro. Verso 21 do capítulo 2 de Atos: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui está, promessa de Deus para você e para mim. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Receberá também aquilo que os discípulos estavam vibrando e recebendo naquele dia. Aqui está, olha o verso 22. Aqui nós vamos ver coragem de Pedro. O Pedro que havia negado já tinha ficado muito longe para trás. O Pedro que quase afundou lá na água já tinha ficado para trás.
varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. E observe aqui a coragem dele, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Olha a coragem de Pedro, minha gente. Pedro acusa os matadores, mas deixa muito claro que tudo isso faz parte de um processo do conhecimento de Deus, o Deus que conhece adiantado todas as coisas e sabia que seu filho teria que ser sacrificado. Pedro aponta isto na mensagem inaugural da igreja com coragem, com vigor. Não é uma palavra de amaciamento de ego, não. Não é uma palavra com pontos positivistas, não. Não é uma mensagem fácil, não. É uma mensagem desafiadora. É uma grande mensagem. É o maior sermão pregado até hoje. Aliás, este era o sermão inaugural da igreja. Pois é exatamente isso que nós estamos vendo. Olha o verso 24. Pedro vem com toda ousadia e garante algo que ele sabia muito bem. Isso que Pedro falaria agora, nesse momento aqui, no verso 24. Isto aqui, Pedro sabia, traria para ele crucificação, traria para ele sacrifício. E então ele fala: ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Esta palavra de Pedro é arrebatadora. Sabem por quê? Porque hoje é muito fácil eu pregar uma mensagem sobre o Cristo ressurreto. É muito fácil. Mas não esqueça, esta foi a primeira mensagem pregada. A primeira mensagem. A mensagem inaugural da igreja. Por isso digo, este foi o maior sermão já pregado. O maior sermão. Não veio Billy Graham para pregar um maior sermão do que esse? Não, jamais. Jamais Billy Graham aceitaria ser comparado a Pedro. Jamais. Jamais. Jamais qualquer outro poderá aceitar ser comparado a Pedro e a sua mensagem, porque Pedro estava pregando a primeira mensagem. Até este ponto ninguém havia pregado ainda, ninguém. Hoje você abre o YouTube, né? E você ouve mensagens o dia inteiro, cada um falando algo. Outros falam frases repetidas de mensagens decoradas, enfim, assim vai. Mas esta, minha gente, era a primeira mensagem. Era a mensagem inaugural da igreja. Edson Bruner nunca tinha pensado nisso. É mesmo? Nunca? Pois é. Esta foi a primeira mensagem pregada. A mensagem inaugural da igreja. Jesus pregou, é claro. Mas aqui está sendo inaugurada a igreja de Cristo. A primeira mensagem, ao qual Deus ressuscitou, soltou as ânsias da morte, que não conseguiram segurá-lo. O nosso leão, né? Não era possível ele ser retido pelas ânsias da morte. Pedro sabia muito bem que ali, ouvindo ele, estavam fariseus, estavam homens da lei, homens perigosos, que não queriam nem saber de ouvir falar sobre ressurreição. Pedro sabia muito bem disto. Mas Pedro, com ousadia, garante: a ânsia da morte
não pôde segurar o meu Jesus, que ressuscitou. Oh, glórias a Deus! Verso 25, porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Observe o conteúdo extraordinário da mensagem de Pedro, o ex-pescador, que viaja de Joel a Davi. Pedro que mostra ser conhecedor dos salmos de Davi, mostra ser conhecedor das profecias. Os profetas, como Joel, que ele menciona na sua mensagem. Pedro, o ex-pescador simples do barquinho, está pregando uma poderosa mensagem que vai tocando, que vai comovendo, quebrantando corações. Obrigado, Senhor, por esta palavra tão poderosa. Obrigado, meu Jesus, porque a ânsia ou as ânsias da morte não puderam te segurar, como diz Pedro. Obrigado, Jesus, porque ressuscitastes. Obrigado, Jesus, por esta primeira mensagem, a mensagem inaugural da igreja. Que isto seja para nós uma motivação, que isto seja para nós, Senhor, um reavivamento extraordinário. Usa-nos, Senhor. Obrigado por todos aqueles que estão acompanhando estes episódios reavivantes. Nós queremos mais, muito mais do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, gente. Eu sabia, seria assim mesmo, é verdade. Graças a Deus. Se você puder, entre no site encontrocomapalavra.com. Isso mesmo, encontrocomapalavra.com. Vá lá, se inscreva, faça o encontro com a palavra, siga no Instagram, no YouTube, enfim. É isso aí. Até amanhã.